Welcome everyone. I'm so happy that you are here today and we are going to talk about present perfect tense. A gente vai falar hoje do present perfect tense, porque muitas vezes ele é considerado assim um vilãozinho, né? Normalmente as pessoas me dizem assim: eu não sei usar esse negócio, eu não sei como é que funciona o present perfect. E é uma frase que eu acho muito interessante sobre aprender uma língua é que a gente não aprende vocabulário, a gente tem que aprender cultura e a gente tem que aprender uma outra forma de pensar. E é aí que a gente cria um pouco de confusão com o present perfect. A gente quer tentar explicar ele pelas nossas regras do português. A gente quer tentar colocar o present perfect nas regras que nós temos do português. E a gente vai perceber que, assim, conforme o inglês de vocês for melhorando, vocês vão ver que cada vez mais nós precisamos entender o inglês por ele mesmo e não juntar ele com o português. O português até pode nos auxiliar quando nós estamos lá no primeiro livro, quando a gente está aprendendo as primeiras palavras em inglês, aí sim, a gente consegue muita semelhança. Existem algumas coisas que são similares nas línguas, mas muita coisa não. Então, a gente começa aprendendo inglês, às vezes, com esse pensamento. Isso é em inglês, assim é em português, então se eu falo em português assim, em inglês vai ser desta forma. E conforme a gente vai avançando no estudo do inglês, cada vez mais a gente vai perceber que não é vocabulário que a gente tem que aprender, que a gente tem que pensar de uma forma diferente. Por isso que muitas vezes na aula, quando a gente está tendo aula, a gente conversa muito sobre cultura. Então, inglês é uma língua diferente, é uma cultura diferente, é uma forma de pensar diferente. E aí é que entra, então, quando a gente fala isso, a gente percebe que muitas vezes sim, a gente consegue ter uma similaridade entre o português e o inglês. Muita coisa parecida, porque muitas convivências são parecidas. Mas existe todo um outro lado que não. E a gente começa a sentir muito isso quando a gente fala do present perfect. Então, na verdade, o present perfect não tem nada de difícil. Confesso para vocês que assim, quando eu aprendi o present perfect, eu me sentia exatamente como os meus alunos se sentem quando aprendem o present perfect. Conseguia entender o que era esse negócio. Aí chegou um dia que eu tive que dar aula de present perfect. Bom, então foram 2 sustos, né? Um quando eu aprendi e outro quando eu fui dar aula. Como é que eu vou dar aula sobre uma coisa que nem eu sei como é que é? Mas o interessante é que a prática, practice makes perfect, não é isso? Prática leva à perfeição. Então, tanto a gente repete, tanto a gente fala, tanto a gente repete, que chega uma hora que você assim, então é isso present perfect. Então, depois de muito tempo dando aula de inglês, eu cheguei à conclusão de que a primeira coisa que eu preciso dizer para os meus alunos quando a gente fala em present perfect é isso. Desvincula português do inglês. Tá? Não vamos pensar em português. Nós vamos pensar em que situações a gente usa ele. Não vamos tentar colocar traduções, porque o present perfect é usado em muitas formas diferentes que não fecham. Então, você pode até... Não é que a gente não possa traduzir. A gente pode traduzir. Só que cada frase e cada situação vão ter uma tradução diferente.
Fiquei falando tudo isso aqui para ver se todo mundo chegava. Acho que quem ia vir para a aula já veio. Já vi que o assunto present perfect é um assunto interessante, né? Quem não conhece ainda, eu acho que ficou curioso para conhecer o present perfect. E quem já conhece, eu acho que entende bem o que eu estou falando agora, né? E uma coisa legal que eu sempre digo assim, o present perfect, ele é uma divisão de águas no nosso conhecimento de inglês, né? Quando você pede para alguém se ela conhece present perfect, você já sabe que se ela sabe usar o present perfect, é um aluno de intermediário, é um aluno que já sabe falar inglês. Muito bem. Para os alunos brasileiros, de uma forma geral, essa dúvida, essa coisa do present perfect. Então, quando nós estamos muito acostumados com definições mais exatas de passado e de presente. Então, bom, presente simples a gente já aprendeu, é uma ação que acontece no presente. Passado simples é uma ação que acontece no passado. Até aí tudo bem, uma regra muito parecida com a regra do português. E aí chega o presente perfeito. Primeiro, presente. Normalmente a gente está falando sobre uma coisa no passado, mas se a gente está falando sobre ações que normalmente acontecem no passado, por que o nome é presente perfeito? Então, a gente vai pensar no presente perfeito como se fosse uma ponte entre ações únicas no passado e ações do presente. Então, quando eu quero falar sobre uma coisa no presente, eu uso presente simples. Quando eu quero falar de uma coisa específica de passado, eu uso passado simples. Mas existem algumas ações que elas ficam se movimentando entre passado e presente. Elas não são presente, elas não são passado. Então, o presente perfeito, ele se coloca como uma coisa, um interposto entre os dois. A gente vai com exemplos, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Eu tento imaginar o presente perfeito como uma ponte que liga o passado com o presente. Então, para entender, a gente precisa abandonar a tradução. Vocês vão dizer assim, funciona. Ela funciona. A gente vai entender por quê. Funciona traduzir, só que não adianta você traduzir ele sempre da mesma forma. A gente vai conseguir traduzir, só que às vezes a gente vai traduzir o presente perfeito como presente, às vezes a gente vai traduzir ele como passado. E qual é o segredo para a gente masterizar o presente perfeito? Usar. Então não fiquem com medo de usar. Eu sinto às vezes que por a gente ter um pouco de receio ainda de usar, a gente acaba usando o passado simples, porque é passado, então uso o passado simples mesmo, ao invés de tentar usar o presente perfeito. Pode? Pode. Tem algumas situações que eu posso usar o passado simples, mas tem algumas que não, que a ideia não é a mesma, a ideia não é igual. Vamos lá? Então, primeiro, vamos pensar em localização de tempo. Quando a gente fala em presente, a gente fala de ações que acontecem no nosso passado e provavelmente vão acontecer no nosso futuro. Por isso que a gente tem aqui, ações que vão ocorrer ao longo do tempo. Como, por exemplo, eu vou à escola todos os dias. Então, se eu vou à escola todos os dias, eu fui à escola ontem, eu vou à escola amanhã, provavelmente, mas é uma ação que está presente na minha vida. Quando eu falo em passado simples, eu vou pensar nessas mesmas ações que são presentes, mas eu vou escolher uma, eu vou falar de um momento desses. Eu posso falar sobre essa, eu fui à escola ontem, eu fui à escola na semana passada, eu fui à escola no mês passado. Então, quando eu falo de presente, eu estou falando sobre as ações todas de uma forma geral que aconteceram já e que continuam acontecendo. Quando eu falo de passado simples, eu vou isolar uma, eu vou falar sobre eu vou à escola todos os dias. Ontem eu fui à escola e eu escorreguei no caminho. Você veja que quando eu digo eu vou à escola todos os dias, eu tenho várias ações, mas eu não escorrego todos os dias.
Quando isso aconteceu? Ontem, uma ação específica no passado. Ontem, quando eu fui à escola, eu escorreguei. E o presente perfeito, então, ele se coloca aqui. A gente vai falar sempre de ações que estão deste momento, de agora, para trás. Muito bem. Se eu estou falando de situações que estão daqui para trás, dá a impressão de que é a mesma coisa que o passado simples, não é? Porque o passado simples também eu estou falando de ações que estão de hoje para trás. Então, qual é a diferença desses dois? A diferença está em a gente isolar uma atividade específica. Passado simples é isso. É uma ação colocada no tempo exato. Escorreguei ontem quando ia à escola. Não foi ou não interessa se eu fiz isso outros momentos. Eu estou falando única e exclusivamente dessa ação. Então, ela é passado simples. Agora, quando eu quero falar de ações, eu já escorreguei. Eu conto para vocês então assim, ó. Ontem, quando eu fui à escola, eu escorreguei. Aí vocês vão me dizer assim, vocês vão ser solidários e vão me dizer assim: mas eu também já escorreguei quando ia à escola. Eu também já escorreguei. Quando? E aí está a grande diferença do passado simples para o presente perfeito. A ação aconteceu, veja aqui, por que eu tenho esse círculo? Ela já aconteceu em algum momento do meu passado. Eu já escorreguei também, em algum momento da minha vida eu também já escorreguei. Todo mundo já escorregou uma vez ou outra. Todas essas frases, ó, eu já escorreguei, você já escorregou alguma vez ou outra. Essas ações, elas estão no passado, mas eu não consigo identificar ela exatamente o ponto onde ela se encontra. E aí, nesse caso, eu uso o presente perfeito. Em português, a palavra já, se vocês pensaram em já, é presente perfeito. Toda vez que pensar, eu já, bom, se é eu já, esse tempo verbal em inglês é presente perfeito. Colocamos eles, encontramos aonde ele se localiza no tempo. Então, vamos pensar um pouquinho nesses 3 tempos verbais principais. A gente tem em inglês a conjugação dos verbos apenas 3. Apesar de que eu tenho vários tempos verbais, várias formas de fazer, eu tenho presente simples, presente contínuo, presente perfeito, eu tenho futuro imediato, tenho vários nomes diferentes. Futuro com going to, futuro com will, mas conjugação de verbo eu tenho apenas 3. O infinitivo, que eu uso quando eu faço presente simples, como por exemplo o verbo to be, to go, to do, to have, to play, to work, to cook, to visit. Então, por exemplo, se eu quero falar no presente, eu estou aqui, I am here. Eu vou à escola, I go to school. Eu faço o tema, I do my homework. Eu tenho um carro, I have a car. Eu jogo, I play. Eu trabalho, I work. Então, veja que no presente eu uso o verbo no infinitivo, tem esse to aqui do lado, que é o trabalhar, brincar, chorar, cantar. E aí eu tiro o to e uso ele. Segunda conjugação, e a gente chama de segunda conjugação, de passado, ou, para facilitar, a gente fala primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, são só 3 colunas, usamos coluna mesmo, fica mais simples. Então, primeira coluna eu uso para o presente simples. Segunda coluna é o verbo no passado. E aí a gente quase todos vocês já aprenderam que nós temos verbos regulares, que o passado vai ser com ed no final, e os verbos irregulares, que são esses que eu tenho uma forma diferente para o passado. Então, como essa forma ela é diferente, não tem regra. Então, a gente tem que decorar. Passado de go, went. Passado de do, did. Passado de have, had. Passado do verbo to be, was, were. Então, verbos irregulares e verbos regulares.
Então, se eu vou à escola presente, I go to school. Eu fui à escola, I went to school. Eu faço o tema, I do my homework. Eu fiz o meu tema ontem, I did my homework yesterday. Agora, para o presente perfeito, a gente vai usar a terceira coluna, que a gente chama ela de particípio. Particípio passado. Ou terceira coluna. Então, é essa conjugação que nós vamos usar para escrever o presente perfeito. O bom é que verbos regulares escreve-se igual. Tanto faz, ó, played, played, worked, worked, cooked, cooked, visited, visited. Igualzinho. Verbos irregulares são irregulares. Então, passado do particípio do verbo to be é been. Particípio do verbo to go, gone. Particípio do verbo to do, done. Particípio do verbo to have, had. Sim, o had não muda. E não muda, e a gente vai decorar que had não muda. Tem outros também que ficam iguais. Então, lembrando, verbos irregulares, eles são realmente irregulares. Cada um tem... A gente até consegue agrupar alguns, mas cada um é cada um. Difícil a gente lembrar todos? Não. E quando a gente está aprendendo, digita na internet, a lista de verbos irregulares tem muitas. Então, quando a gente está fazendo um exercício, está aprendendo ainda, tem dúvida, vai lá na listinha, é uma lista que não é tão grande e a gente consegue se virar bem. Muito bem, então a gente já percebeu que o presente perfeito, a gente vai usar então uma outra conjugação de verbo. Então, nós também temos verbos auxiliares para usar com os tempos verbais. Então, a gente já lembrando que o auxiliar do presente é o do. Na terceira pessoa, quando é he, she ou it, eu uso does. Quando eu estou falando de passado, o auxiliar é o did. Só. Não importa se é did you, did she, did he, did they, é sempre did. Quando eu falo de presente perfeito, todos os tempos que são perfeitos, porque nós não temos só presente perfeito, a gente tem presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. Todos os tempos perfeitos, o auxiliar é o verbo to have. Muito bem. Então, quer dizer que o verbo to have, na terceira pessoa, quando a gente fala ela tem, eu digo o quê? She has a car. I have a car. She has a car. He has a car. Nós temos uma mudança do verbo para as pessoas. Essa mudança a gente vai usar com o presente perfeito. Vamos ver então como que a gente constrói isso. Então, aqui eu tenho o verbo to go, no presente, I go to school every day. Eu vou à escola todos os dias. Quando eu vou fazer a pergunta, eu uso auxiliar. Do you go to school every day? Negativa, don't go. You don't go to school every day. O legal do inglês é que a regrinha, ela é a mesma. Veja que a regra do passado, a gente muda o auxiliar. Ó. Verbo na primeira coluna, go. Verbo na segunda coluna, went. Agora, quando eu usei o auxiliar did, veja que o go voltou ao normal. Então, did you go to school yesterday? I didn't go to school yesterday. Então, pergunta com did, resposta com did, pergunta com do, resposta com do. E aqui no presente perfeito, o que acontece? Acontece que o auxiliar, ele vai aparecer na afirmativa também. Veja que no passado e no presente, não tem auxiliar na afirmativa. O auxiliar só aparece aqui na pergunta e na negativa. Mas o presente perfeito eu uso dois verbos. O have mais o verbo na terceira coluna. Então, essa aqui eu usei o go para o verbo para o presente, went para o passado, terceira coluna para o presente perfeito. Então, I have gone to school.
Se eu vou fazer uma pergunta, mesma regra, o auxiliar vem na frente. É só inverter. Have you gone to school? E a negativa, I haven't gone to school. Se a pergunta tem have, a minha resposta é yes, I have. No, I haven't. Então, quando a gente olha o presente perfeito, vocês vão perceber que não tem problema nenhum com ele, é super simples para fazer. Ele vai seguir a mesma regra que os outros tempos verbais que a gente já sabe fazer. Então, não tem mistério nenhum. Então, a afirmativa, a gente vai usar o sujeito has ou have. Por que has ou have? Porque se for I, you, we, they have, he, she, it, has, mais o verbo na terceira coluna. E a gente pode contrair. Ao invés de falar I have, eu falo I've. She has, she's worked. Se a gente está falando em negativa, a gente vai usar have not ou haven't. I haven't worked. She hasn't been. Ok? Então, sujeito, o verbo have ou has, o verbo na terceira coluna. Se a gente vai fazer uma interrogativa, have, has na frente, sujeito, verbo na terceira coluna. Então, have you worked? Has she worked? Então, aqui a gente consegue ver as três formas, né? I have seen this movie. Eu já vi esse filme. She has seen this movie. Ela já viu este filme. I haven't seen this movie. Eu ainda não vi esse filme. She has not seen this movie. Eu não vi esse filme. Have I seen this movie? Eu já vi esse filme. Has she seen this movie? Ela já viu esse filme? Yes, I have. No, I haven't. Então, se eu usar as contrações, a gente vai ter I have, I've worked, you've worked, she's worked, he's worked, it's worked, we've worked, they've worked. Have not, haven't, has not, hasn't. E sim, essa contração aqui, ela vai ficar igual ao she is. She's here, she's here, she's worked here. A diferença é que, eu não vou entender quando é um, quando é outro. Vai sim. Claro que se vocês virem só isso, X, realmente a gente não vai saber se esse X é she is ou she has. Mas num contexto, a gente vai saber. Agora a perguntinha aqui, ó. Quais das frases abaixo não estão no presente perfeito? Yes, it's C and D. Ok, então, como é que eu sei que essas duas não estão? Porque lembra, ó, presente perfeito eu preciso ter dois verbos. Eu tenho que ter o verbo to have e eu tenho que ter um outro verbo na terceira coluna. Verbo to have mais um outro verbo na terceira coluna. Verbo to have mais o verbo na terceira coluna. Sempre dois verbos. Veja que nesse caso, she has a new car. Esse has é o verbo ter simples do presente. Ela tem um carro novo. She has a new car. Então, eu tenho o has, mas eu não tenho o segundo verbo. Então, esse aqui é presente simples normal, o verbo to have que a gente sempre usa. E aqui, I played, passado simples. Eu joguei futebol ontem, ok? Então, essas duas, essa está no presente simples, verbo to have no presente simples, ela tem um carro novo. I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem, normal. I haven't played soccer for years. Eu não jogo futebol há anos. She has broken her leg. Ela quebrou a perna dela. I have worked all my life. Eu trabalhei a minha vida inteira. Eu trabalho a minha vida inteira. Ok?
E aqui a parte legal era essa. Vocês viram que não tem segredo nenhum. Quase, eu não sei, mas eu acho que eu não tive nenhuma resposta errada. Todo mundo respondeu certinho. Não sei se quem não respondeu pensou certo. Espero que tenham pensado certo. Se não pensaram certo e têm dúvida, lembrem de me perguntar. Agora a gente vai começar a pensar quando que a gente vai usar o presente perfeito, então. E é aqui que eu preciso que vocês desvinculem a ideia do português. Não pensem em tradução, pensem em uso. O uso principal e mais comum, porque tem vários usos. O mais comum é aquilo que eu comentei com vocês antes, é quando eu não isolo uma atividade no passado, ou seja, eu tenho uma ação que aconteceu no passado, mas no momento que eu estou falando, não interessa quando foi, não me interessa o quando. Essa é a chave, quando. Se vocês têm a resposta do quando, é passado simples. Se você não tem a resposta do quando, é presente perfeito. Então, I saw this movie last night. Quando? Last night. I've seen this movie. Quando? Se veja que eu não tenho essa resposta. E aqui a gente vai falar sobre uma outra questão chamada contexto. Por que isso? Porque às vezes o quando ele não está na frase. O quando está no contexto. Então, se nós estivermos conversando e a gente está falando sobre ontem à noite, tudo que nós estamos comentando sobre a noite de ontem. Eu não preciso, a todas as minhas frases, ficar falando last night, last night, last night, last night. Mas não é porque eu não coloquei a palavra last night que eu não vá usar o passado simples. Porque a pessoa que está me ouvindo, ela sabe quando aconteceu. Então, o quando, ele precisa estar no contexto e não necessariamente na frase. Ok? Se nós estivermos falando sobre suas férias passadas, quando você viajou, né? Oh, I saw, what did you do on your vacation? O que você fez nas suas férias? Tempo, quando? Nas férias. E aí a gente vai conversar. I saw a movie, I went to the beach, I slept, I read a book. Se veja que eu não preciso estar falando last vacation. Por quê? Porque a gente sabe quando que eu li um livro, quando que eu vi o filme. Agora, a gente está falando sobre um filme específico ou um livro. E aí você me diz assim, eu já vi esse filme. Gente, nem sempre a gente lembra quando foi que viu o filme, a não ser que esteja muito marcado. Eu vi esse filme em dezembro de 2000 e casquinha. Aí tudo bem, mas normalmente não interessa o quando. O que interessa é a ação. E aí está o segredo do presente perfeito. E a conversa, ela pode fazer um ping-pong entre o presente perfeito e o passado simples. Eu posso comentar, I've seen this movie. E aí você pode ficar curioso perguntando, when? Oh, I think it was last month. Eu acho que foi no mês passado. Então, numa conversa, eu vou mesclar os dois tempos. Numa determinada frase eu vou usar só a ação, às vezes eu vou colocar ela quando ela aconteceu. Então, principal, eu estou falando sobre algo que aconteceu no passado. E aí que vem essa questão que eu falei para vocês, que é uma fácil para a gente lembrar. Se você pensar em já, é presente perfeito. Não precisa usar a palavra já em inglês para ele ter esse sentido. Veja aqui, I have seen this movie. Eu posso traduzir como eu já vi este filme. Aqui eu coloquei eu vi esse filme, mas eu poderia traduzir como eu já vi esse filme. I have seen this movie. Ok? Muito bem. Exemplo aqui, ó. Have you ever had a picnic with friends? Você já, aqui eu tenho o ever, que me dá a ideia do já. Have you ever had? Posso tirar ele não é fundamental.
Eu posso dizer, have you had a picnic with friends? Não tem problema, o had, o have, o ever, o ever, nessa frase significa já, alguma vez na sua vida, e ele é opcional. Eu posso colocar ou não, a frase não muda de sentido. Então, have you had a picnic with friends? Você já fez um piquenique com os amigos? Qualquer momento da sua vida. Agora, did you have a picnic last weekend? Né? De repente eu vejo você com um monte de coisa de piquenique e tal. Did you have a picnic last weekend? Você fez um piquenique no final de semana passado? Então veja que, neste caso, eu pergunto sobre um tempo longo, sobre a ação. Se você fez ou não piquenique, quando não me importa. Agora, nesse caso, é diferente. Eu quero saber se foi no final de semana passado ou não. Se fez piquenique e não me chamou? Last weekend. Okay? So, did you have a picnic last weekend? Have you ever had dinner at a restaurant with a friend? Você já jantou num restaurante com um amigo? Qualquer momento. Eu quero saber se você já jantou. Jantou ou não jantou? Ok? Agora, did you have dinner at a restaurant last night? Ou did you eat at home last night? Você saiu, não comeu em casa. Did you have dinner at a restaurant last night? Você jantou num restaurante ontem à noite? Então, vocês estão conseguindo entender qual é essa relação de tempo de um e de outro? Então, os dois, tanto passado simples quanto presente perfeito, eu estou falando sobre ações do passado. Mas ele é longo. Lembra aquele nosso primeiro gráfico? Um xizinho e uma bolinha que engloba um tempo muito longo, a vida inteira da gente. Ou o tempo inteiro de alguma coisa. Enquanto que quando eu uso did, eu quero um momento específico. Have you ever tried snails? Snails. Have you ever tried? Você já provou? Did you try snails last weekend? Você provou snails last weekend? Na semana passada? E eu vou dizer para vocês, I have never tried snails. Have you ever tried snails? I have never. Eu nunca. Então veja que em nenhum momento da minha vida, ele é longo, ó, não estou falando sobre last weekend. Eu nunca provei. I have never tried. Mas eu posso dizer assim, ontem a gente saiu para isso, mas eu cheguei lá no restaurante no final de semana passado. I didn't try snails last weekend. E eu não consegui provar, não provei os snails na semana passada. Final de semana passada. Let's practice. Muito bem. I have some muffins. Muffins? E a minha pergunta é, eu comi alguns muffins. Qual desses dois verbos a gente usaria nesse caso? I have eaten some muffins. Então, qual é a dica para a gente saber que é eaten e não ate? Eu tenho have. Have é uma marca que eu tenho presente perfeito. Se eu tenho presente perfeito, eu tenho que ter dois verbos. Se eu tenho dois verbos, é o have mais o verbo na terceira coluna. Ok? E o ate eu poderia usar se eu colocasse quando. Então, se eu disser assim, eu comi muffins ontem, aí eu diria I ate some muffins yesterday. Ok? Ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. Começou lá no passado, mas ela não terminou ainda. E aqui ele se confunde com o presente contínuo, porque o presente contínuo também... então, a pergunta do Marcos aqui. Uma pergunta no passado, posso responder no presente perfeito? Pode. Se eu perguntar, mas primeiro você vai responder um sim ou não, por exemplo, para a pergunta. Se você perguntar assim, did you eat snails last night? Você comeu snails ontem? Eu vou dizer no, but I've eaten before.
Ou, but I've already eaten. Então, ontem, não, mas eu já comi. But I have eaten before, já comi antes em algum momento. Ou I've already eaten, eu já comi. Então, sim, a pergunta pode ser específica sobre ontem. Eu respondo, digo sim ou não, e aí eu vou comentar sobre isso usando o que aconteceu. Ontem não, mas já aconteceu em algum momento do passado. Então, dá para responder com as duas. Então, e aqui, nesse caso aqui, eles se confundem um pouco com uma ação contínua. Então, assim, ó. Passado simples. I worked here for 2 years. Eu trabalhei aqui por 2 anos. Essa ação está iniciada e acabada. Passado simples são ações acabadas. Eu trabalhei aqui por 2 anos. Eu não trabalho mais nesse local. Agora eu posso dizer assim, I have worked here for 2 years. E aqui eu tenho assim, eu trabalho aqui há 2 anos. Então, lembra que eu comentei que a gente não pode traduzir, porque veja aqui, nas anteriores eu traduzia ele como passado. I have eaten, eu já comi passado. I have worked a lot, eu trabalhei muito, passado. Mas veja que aqui a gente usa o presente. I have worked here for 2 years, eu trabalho aqui há 2 anos. O I have lived here for a long time, eu moro aqui por muito tempo. E eu posso dizer assim, I have lived in São Paulo for 2 years. Eu morei em São Paulo por 2 anos, não moro mais. Ok? Então, esse é um outro uso do presente perfeito e que ele faz, é diferente eu falar I worked de I have worked. Ok? Ações que começaram no passado e ainda acontecem até o presente. Mais um exemplo. I have studied since 7 o'clock. Agora é um pouco mais curtinho. Hoje de manhã eu acordei e às 7 horas eu comecei a estudar e eu ainda estou estudando. Lembra que eu falei para vocês que ele se confunde com o presente contínuo? Porque olha a tradução dessa frase, como é que fica? Eu estou estudando desde as 7 horas. Vocês estão começando a entender porque eu falei para vocês que a gente não pode se apegar à tradução. Porque ó, em 3 exemplos agora, em português, eu uso 3 traduções diferentes. Eu usei passado, eu comi, eu trabalhei, eu usei eu trabalho e eu posso usar eu estou trabalhando. Então aqui se eu trocasse, ó, I have worked since 7 o'clock, eu estou trabalhando desde as 7 horas. Também poderia ser eu trabalho desde as 7, fica mais complicadinho, mas daria também. Então assim, quando eu uso have studied e quando eu uso I am studying, normalmente fica a critério. Tanto faz um quanto o outro, fica vocês é que decidem. Na hora de falar, se vai usar I am studying since, I am working since ou I have worked since. Normalmente, quando a gente usa essa palavra since, a gente vai usar presente perfeito, que é o desde. Quando vocês falam qualquer coisa, desde, por que a gente vai usar? Porque o desde indica isso. O que indica o desde? Uma ação que começou no passado e acontece até o presente. Então, significa que eu posso usar presente perfeito. They have learned about music since last year. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado. Também posso traduzir dessa forma, eles têm aprendido ou eles estão aprendendo sobre música desde o ano passado. Qualquer uma das duas traduções estão ok. Uma ação que começou e não terminou ainda. E aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, há quanto tempo vocês estão estudando inglês? Vocês começaram a estudar, não pararam ainda, e aí vocês vão dizer assim, I have studied English since... E o dia que vocês... Since last year, since 2015, since... E quando vocês começaram, ok?
Ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente é focado mais na ação do que do quando ela aconteceu, tá? Ou seja, quando eu falo assim, ó, they studied a lot for the exam, a gente está esticando um pouquinho mais essa ação. They studied a lot for the exams. Eles estudaram muito para o exame. Eles tiveram um tempo que eles estavam estudando e eles fizeram a prova. Neste momento, eles não estão mais estudando, essa ação está acabada. Agora, they have studied a lot for the exams. Eles ainda estão estudando, o exame não aconteceu ainda. Então, they have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames, ok? Outra ação esse uso eu acho muito bacana, porque tem uma coisa que muitas pessoas erram na hora de traduzir. Acabei de chegar. Como é que a gente traduz esse acabei? Aí o verbo acabar, finalizar, a gente tem end, finished, and finished. Aí você vai dizer assim, ended arriving? Não dá, isso não existe em inglês. Aí eu pergunto para vocês, o que quer dizer esse acabei em português? É porque terminou? Sim, é porque a ação acabou de acontecer. Essa é a ideia, não é? Então, acabei de chegar, quer dizer que essa ação de chegar, ela finalizou neste momento, tá? E a gente usa essa palavra, acabei de... vamos jantar fora? Eu acabei de jantar. Quer dizer, foi uma ação que eu recém fiz, eu recém encerrei ela. Em inglês, isso é presente perfeito. Então, duas palavras, três principais. Já, vai falar já, presente perfeito. Vai falar acabar, é presente perfeito. Tá? E veja que a palavra acabar não aparece no inglês, ó. I've just seen him on the corner. O just é que vai indicar o acabei. Mas veja que just em outras situações não vai ter esse mesmo sentido. Just tem o sentido de acabar quando a gente está usando ele com o presente perfeito. Então, I've just seen him on the corner. Acabei de ver ele na esquina. I've just lost $5. Acabei de perder R$5. She has just arrived. Ela acabou de chegar. Ok. Para perguntar se já aconteceu alguma coisa, que é o que eu estava comentando com vocês. Então, have you eaten Korean food? Você já comeu comida coreana? O já eu posso colocar ou não. Have you watched The Godfather? Você assistiu O Poderoso Chefão? Você já assistiu O Poderoso Chefão? Você já assistiu ou você assistiu? Veja que o sentido é o mesmo. Ações repetidas em um período no passado. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre hoje. Então, mas a gente não tinha falado que não pode usar tempo? Pois é, não pode usar o tempo quando eu consigo isolar uma ação. Nesse caso, eu tenho o período de hoje, e nesse período de hoje eu tenho uma ação que aconteceu twice, duas vezes. Uma ação que se repetiu duas vezes. Então, I've already washed the dishes twice today. Eu já lavei a louça duas vezes hoje. At least, no mínimo, né? She has been to California 3 times. Ela esteve na Califórnia 3 vezes. E aqui eu poderia colocar alguma coisa como last month. Ela esteve na Califórnia 3 vezes no mês passado. Ou no ano passado. She has been to California 3 times last year. Então, eu posso ter um tempo quando eu tenho uma ação repetida dentro dele. Mas veja aqui, ó.
eu sempre tenho essa ideia do já. Então, o que a gente precisa entender que vai auxiliar muito a começar a usar o presente perfeito? É relacionar isso, esses gatilhos que vão te indicar quando você vai usar o presente perfeito. A gente vai começar por aí, porque às vezes a gente, como a gente está começando a usar ainda, a gente se sente muito inseguro. Então, para começar, nós vamos usar algumas palavras que são usadas com o presente perfeito. E aí você vai lembrar assim: ah, eu quero falar que eu já. Já é o quê? Presente perfeito. Então, as ideias do presente perfeito são essas: já, até então, desde então e até agora. Veja que essas 4 ideias são ideias que indicam o que eu estava falando para vocês agora. Aquele xizinho lá do começo, né, com um círculo em volta dizendo que essa ação ela aconteceu em algum momento do meu passado, né? Já até então, desde então, até agora. Veja, são todos tempos longos. Como por exemplo aqui, ó. Have you seen that film? Você viu aquele filme? I've already seen it. Eu já assisti. Quando? Não importa. Não importa. Ah, mas e se importar? Ah, então pergunta. When did you see the movie? Ok. Então, não pode, a gente pode perguntar quando. When did you see this movie? Quando você viu? When did you see this movie? Quando você viu esse filme? Porque nesse caso me interessa o quando e perguntar sobre isso. E aqui outra palavrinha então, já, ainda e até agora, tá? Já fiz isso até agora e o ainda. Eu ainda não fiz, quer dizer, de todo o meu passado até esse momento eu ainda não fiz e não sei se vou fazer, mas eu ainda não fiz. Então é uma ação que está correndo e não terminou ainda. Exemplos, ó. Quando eu uso essa palavrinha então yet, eu vou usar ele na interrogativa, ele tem sentido de já. Mas quando eu coloco ele na negativa, ele tem o sentido de ainda. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Has your sister arrived yet? A sua irmã já chegou? I haven't had breakfast yet. Eu ainda não tomei café da manhã. Hasn't he finished the assignment yet? Ele ainda não terminou o trabalho? Are you going to the party tomorrow? Você vai para a festa amanhã? Olha o tempo aí, amanhã. Tudo bem, futuro. I don't know yet. Olha a resposta. Ai, não sei ainda. Quer dizer que em nenhum momento do meu passado essa resposta chegou. Pode ser que aí amanhã, daqui a pouquinho, eu vá ter essa resposta, mas até agora, not yet. Ainda não. Então, yet sempre no final da frase. Veja que em português eu vou colocar ele num lugar diferente, mas em inglês ele vai sempre no final, sempre em frases negativas e interrogativas. E aí na afirmativa, quem que eu uso? Already. Então, o already é o já para a afirmativa. Lembrando mais uma vez, não precisa colocar esse já. Se vocês falarem simplesmente I've seen that film, a ideia do já está dita. Mas se você quiser colocar I've already seen that film, I've just had dinner and I'm already hungry. Acabei de jantar, ou acabei aqui, I've just had dinner and I'm already hungry. Eu ainda estou com fome, ou já estou com fome. Has Carla already arrived in Brazil? A Carla já chegou ao Brasil? I thought she would come next week. Eu achei que ela ia vir na semana que vem. Do you think Joey already knows what happened?
Você acha que o Joe já sabe o que aconteceu? Already? For. O for é o há tanto tempo e é para aquela ação que começou e não terminou ainda. Que a gente falou antes, ó. I have been watching the same video for the last 20 minutes. Eu estou assistindo o mesmo filme pelos últimos 20 minutos. They have been waiting for 6 hours. Eles têm esperado por 6 horas. Ou estão esperando há 6 horas. Since, lembra sempre, se tem since, é presente perfeito, porque é uma ação que começou e não terminou ainda. Então, I have been, faltou I na verdade. I have been watching TV since I came home. Eu estou assistindo TV desde que cheguei em casa. They have been working since I left them. Eles estão trabalhando desde que eu os deixei. O ever, que a gente viu antes, ele também tem essa ideia de já, de em algum momento da sua vida, de alguma vez. Alguma vez você fez isso? Então, esse alguma vez é a mesma coisa que já. E os dois vão usar presente perfeito. Então, o have you ever é uma coisa que é muito comum, essa expressão. Have you ever? Você já fez alguma coisa. Exemplo. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior? Have you ever been to China? Have you ever visited the Louvre Museum? Have you ever eaten snails? Or did you eat snails last night? Have you ever tried seafood? Você já provou seafood? Did you eat seafood yesterday? Seafood, frutos do mar. Have you ever eaten frog legs? Você já comeu coxa de rã? Did you eat frog legs last week? E o never, que tem essa mesmo sentido de o já é uma pergunta, se já aconteceu ou não. E o nunca eu estou dizendo que em nenhum momento aconteceu. Então, I've never traveled abroad. She has never been to the States. Clara has never eaten sushi. E o just, que a gente comentou antes também, que tem essa ideia de acabei de fazer alguma coisa. I'm not going to the restaurant because I've just had lunch. Acabei de jantar? Não, almoçar. Why did you dirty the floor? I've just washed it. I've just lost my keys. Acabei de perder as minhas chaves. Então, aqui eu juntei todas essas palavrinhas para vocês terem uma ideia. E elas são a conexão para vocês começarem a usar o presente perfeito. O que vocês têm que lembrar? Já? Alguma vez? Não ainda. Nunca. Acabei de. Há tanto tempo. Desde um determinado momento. Quando a gente pensar nisso, o tempo é presente perfeito. Então, por exemplo, have you gone to China? Você já foi à China? Você foi para a China? Have you gone to China? Have you ever gone to China? Você já foi para a China? Have you gone to China yet? Você já foi para a China? Veja que essas três... Não, tem mais uma aqui, ó. Have you already gone to China? Essas 4 frases são exatamente a mesma coisa. Tanto faz qualquer uma delas que vocês queiram falar. Todas elas têm essa ideia. Você já foi para a China? Never, de nunca. Toda vez que você vai falar que você nunca fez alguma coisa, você usou never. I have never gone to China. Ou eu ainda, ó, a negativa com not yet, no sentido de não ainda. I have not gone to China yet. Eu ainda não fui para a China. I have already gone to China. Veja que o already eu vou usar tanto na afirmativa quanto na interrogativa. You've just gone to China. Você acabou de ir para a China. Você está querendo ir para a China de novo? Você acabou de voltar, você acabou de ir para lá?
I have lived in China for 2 years. Eu moro na China há 2 anos. I have lived in China since 2000. Eu moro na China desde 2000. Ok? Muito bem. Vamos checar as respostas de vocês agora. Have you seen a mummy? Muito bem. Have you ever? Por que é o ever não é o yet aqui? Porque eu poderia usar o yet? Posso. Mas lembra que o yet é no final da frase. Então, aqui tem que ser have you seen a mummy yet? Have you ever seen a mummy? Você já viu uma múmia? Have you ever seen a mummy? A segunda, vamos lá? Por que I've never eaten snails? Eu nunca comi. Por que eu não posso usar o ever? Ever só usa em pergunta. Só. Só se eu perguntar have you ever, é só na pergunta, eu não uso ele com o presente perfeito, eu não vou... Na verdade, hoje em dia a gente não usa para mais nada, antigamente até ele aparecia em alguns casos na afirmativa, mas hoje a gente não usa mais. Terceira, Doug has had his breakfast. Ok, very good. Mesmo caso, né? Yet teria que ser lá no final, primeira. E segundo, essa frase está na afirmativa. Doug has had breakfast. Eu poderia usar o yet, mesmo que fosse no final? Não, porque o yet eu só uso em perguntas e em negativas. Se eu fizesse Doug has not had his breakfast yet, no sentido de ele ainda não, aí eu poderia usar o yet. Have you finished your work? Have you finished your work? Primeiro, é pergunta. No final, é o yet. Você já terminou o seu trabalho? Have you finished your work yet? Poderia usar o already na pergunta? Posso, não é comum, mas eu posso, mas ele ficaria aqui. Have you already finished your work? Have you called Susan? Already. Por quê? Porque o yet teria que ser no final. Jack has gone to work. Jack has just gone to work. Ele acabou de ir para o trabalho. Então, não posso usar o yet nesse caso, porque é uma afirmativa e, se fosse usar yet, é no final. Mais exemplos, então, aqui, ó. She has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. Então, tempo que não terminou ainda. John and Sarah have lived at the same place since I met them. Então, o John e a Sarah moram no mesmo lugar desde que eu conheci eles. Where are your glasses? I don't know. I've lost them. Eu perdi eles, estão perdidos. Aqui, eu perdi eles tem duas coisas. Primeiro, eu não sei nem quando eu perdi, não sei onde eu perdi, e eles continuam perdidos. Tá? Então, presente perfeito, né? She has lived in Amsterdam for a while. Ela morou em Amsterdam por um tempo. Ela não mora... Nesse caso, ela morou é porque for a while, eu não sei quando foi que ela foi por um tempo, mas eu não sei quando foi. Então, por isso que nesse caso eu uso has lived. I have eaten French fries only once. Apenas uma vez, em algum momento. They have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram lá. When? I don't know. They have not visited us for the last 6 years. Eles não nos visitam há 6 anos. She has not studied since she left the school. She has not studied. Então, desde que ela saiu daquele tempo até hoje, ela não estuda. We have just finished our work. Nós acabamos de terminar o nosso trabalho. Just now, in this moment. Question. Have you ever seen a witch? Então, resposta. No, I haven't. Have you? Pergunta. No, I haven't. I've never seen a witch. I have never seen a witch. Have you seen a witch?
Just on Halloween. Have you ever sang in a choir? Você já cantou em um coral? Yes, I have. Não saiu aqui a resposta. No, I haven't. I have never sang in a choir. Have you ever eaten pretzels? Para quem não sabe, isso aqui é um pretzel. Essa forma específica de um pretzel é uma massinha de pão, mais ou menos parecida com uma massinha de pão frita, com esses negócios aqui branquinhos, é sal ao redor. Tem gente que gosta, eu não gosto muito. Como que eu posso responder essa pergunta? Have you ever eaten pretzels? No, I've never eaten pretzels. Não, nunca provei, nunca comi. Yes, I have already eaten pretzels. Sim, eu já comi pretzels. No, I haven't eaten pretzels yet. Não, eu ainda não provei pretzels. Yes, I have just eaten pretzels. Acabei de provar. Ok? Então, veja que tem várias maneiras de responder a pergunta com have you ever. Então, o verbo to read, que é o verbo ler, nesse caso, ele não muda no passado, no particípio e no presente. É read, read, read. Então, apesar da pronúncia ser diferente, mas a escrita é esta aqui. Então, Mr. John has read nice book. Ok? Essa forma não existe. Isso não existe. We've to the circles. We've gone, exatamente, porque o went é passado simples. And that's all for today, people. Nossa, ainda que fique... Olha, nós temos uns guerreiros hoje, né? Congratulations, my dear students. I am really very proud of you.